Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 5 de março, a nossa terça-feira. Fica até o final do vídeo que tem um bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Seguinte, se a segunda-feira foi leve, imagina a terça-feira. Terça-feira bem leve, mas temos jogos interessantes, uns jogos com peso de camisa um pouco maior. Se bem que hoje também teve Inter de Milão, teve Arsenal, mas pô, Champions League é outro nível, né, cara? Vamos lá, sem mais delongas, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário se você gostar do vídeo, cara. Vamos fortalecer aí, compartilha o canal com os amigos e é isso aí, fechou? Bayern de Munique contra o Lazio, o primeiro jogo ficou de 1-0 para Lazio lá na Itália, cara. O Bayern de Munique tem que reverter esse placar, tá bom? É super possível, tem mais time, tem um peso de camisa da Champions muito grande, porém, cara, tem o Tuchel como treinador e eu não sei o que tá acontecendo, nos noticiários também não falam ao certo o que tá acontecendo nos bastidores do elenco, cara, que não tá jogando. É um time sensacional que não tá funcionando, tá bom? Os últimos jogos do Bayern de Munique empatou com o Freiburg fora de casa, coisa que não acontecia na temporada passada, temporada retrasada, vamos dizer assim, tá? Perdeu pro Bochum, perdeu pra Lazio, perdeu pro Leverkusen de 3-0, tá bom? Depois engatou uma sequência de 3 jogos, mas perdeu pro Werder Bremen jogando em casa de 1-0, tá? Então, cara, um time que tá com esse retrospecto aqui de bastante derrotas, uma odd 1,25 na vitória, cara, eu passo numa Champions League, um jogo onde tudo pode acontecer, eu passo, entendeu? Também não vou buscar nada a favor da Lazio por conta de ser o Bayern de Munique na Alemanha, cara. Não pode esquecer, não tenho respeito a isso, beleza? Mas, cara, é um jogo interessante que o Bayern de Munique tem que reverter um placar, automaticamente ele vai ter que se expor. E se a Lazio explorar muito bem os contra-ataques para tentar matar a partida, cara, pode ser um jogo interessante para gols. A gente pode explorar o mercado de over 2,5. Vai estar recuado, o Bayern de Munique vai empurrar a Lazio, é o estilo de jogo, e a Lazio vai tentar se defender. Só que se defendendo, explorando um contra-ataque, cara, interessante o over. Sem explorar o contra-ataque, a Lazio vai ficar empurrando esse 0-0 até o final do jogo, cara, aí corre do mercado. A não ser que o Bayern de Munique faça 2 gols rápido, porque aí a Lazio vai ter que se expor, porque tá sendo eliminada, e a gente vai ter um jogo de trocação franca top de linha para gols, tá bom? Segundo jogo que nós vamos analisar, nós temos o Real Sociedade contra o PSG. O jogo ficou de 2-0 pro PSG lá na França, e agora o Real Sociedade também tem que reverter um placar. O PSG vai vir com tudo, tá querendo papar Champions, é o último ano, última temporada do Mbappé no PSG. Cara, se ele sair com o título da Champions, ele vira ídolo na França, cara, vai ter uma estátua dele lá no Parque dos Príncipes, né, que é o estádio do Paris Saint-Germain. Ser um jogo interessante que o PSG vai tentar se defender ao máximo, só que o PSG tem uma bruxa solta, cara, que sempre é eliminado nas oitavas de final, sempre é eliminado nas quartas de final, e que o Real Sociedade tem um pouquinho de chance ainda de buscar essa classificação, tá bom? Vamos dar uma olhada nos últimos jogos. Real Sociedade não vem de uma fase legal, dos últimos 5 jogos venceu apenas um jogo, tá? Inclusive foi eliminado na semifinal da Copa do Rei pro Mallorca, tá? Perdeu o PSG o primeiro jogo, o jogo de ida, e dos últimos 10 jogos venceu apenas 2. Antes da derrota contra o PSG, vinha de uma derrota contra o Sassuolo em 3 empates, Girona, Raio Vallecano e Mallorca. Então, cara, é uma fase muito ruim. Vamos lá, algumas coisas interessantes. Buscar algo a favor do PSG pode ser interessante, mas lembrando que o PSG pode perder por até um gol de diferença. Então, será que se o jogo se arrastar por 0-0 ou se o jogo se arrastar por 1-1 até o final da partida, e às vezes no final do jogo, aos 80 minutos, o Real Sociedade faz um 2-1 ou 1-0, você acha que o PSG vai tentar empatar ou vai segurar esse jogo já que está classificando? Entendeu? Então, se ele não tem a necessidade de vitória, eu não tenho a necessidade de colocar meu dinheiro a favor, entendeu? Mas sim, tem um valor sim no empate anula PSG ou no dupla chance PSG, não só pelo elenco ser mais forte, não só pelo Mbappé, que é uma estrela mundial, mas também pela fase, cara, do Real Sociedade e a fase do PSG. O PSG, dos últimos 10 jogos, são 10 jogos sem perder, são 15 jogos sem perder, 20 jogos sem perder, são 25 jogos com apenas uma derrota em novembro do ano passado. Então, essa é a fase do PSG e pega o Real Sociedade, que dos últimos 10 jogos venceu apenas 2. Então, um empate anula o PSG, um dupla chance do PSG, é interessante, mas lembrando que o PSG não tem a necessidade de vitória. É um jogo também que dá para explorar o mercado de over, né? O Real Sociedade tem que se expor para reverter esse placar, mas será que vai ser capaz? E será que o PSG vai contra-atacar? Se o PSG contra-atacar, cara, top de linha. E se for um amasso do PSG e o Real Sociedade contra-atacar, muito cuidado com o over também, porque o PSG vai ficar tocando a bola ali, meter um golzinho ainda, cara,
vai dar só aquela sambada no jogo. A gente precisa do Real Sociedade afinco lá na frente e o PSG explorando os contra-ataques pra gente conseguir um mercado de over interessante pra nós. Finalizamos Champions, nós temos Championship, rodada 36 entre Sunderland e Leicester, cara. Leicester é o seguinte, me deu um head no fim de semana, perdeu pro King Park Rangers. King Park Rangers simplesmente é o 19º colocado. Tudo bem, Leicester tem créditos, a gente já foi bastante lucrativo essa temporada com o Leicester, tá? Mas agora pezinho no chão, não vou buscar a vitória do Leicester contra o Sunderland, é um time até melhor que o King Park Rangers, né? Que é o QPR, mas é o King Park Rangers, tá? Sunderland vem de 4 derrotas consecutivas, mas não duvido nada de quebrar esse tabuzinho aqui, ganhando o Leicester jogando em casa, tá? Olha só, péssima campanha, mas o Leicester também, dos últimos 5 jogos, não venceu em 4, beleza? Então, vou ficar pezinho no chão. Mas o que eu espero aqui para essa partida? Gols. Lá, o Sunderland ainda matematicamente tem chance de se classificar para a Premier League, cara, porque faltam 11 jogos para terminar a Championship. 11 jogos são exatamente 33 pontos em disputa. 33 pontos de disputa, cara, o Sunderland, se vencesse todos, é difícil, mas se vencesse todos, chegaria a 80 pontos, até ultrapassaria o Leicester se perdesse todos. Mas é um cenário muito hipotético, mas matematicamente ainda tem chance de se engatar numa sequência legal, pode sim alcançar o Hull City, o West Brom, Southampton, são times aí que estão na parte de cima da tabela, beleza? Então, se tem que sonhar e joga em casa contra o Leicester que vem numa má fase, cara, o Sunderland provavelmente vai querer explorar a ofensividade e tentar sair com a vitória contra o Leicester. E o Leicester, cara, se tropeçar mais um jogo, vai ver o Ipswich ultrapassar ele, entendeu? Nós temos aqui o melhor ataque da competição com 71 gols feitos, segunda melhor defesa agora com 31 gols tomados, tá? O Leicester tem uma média de quase 4 gols por partida e o Sunderland é uma média de quase 3 gols por partida. Então, o mercado a se explorar é o mercado de over, tá bom? Se você for mais ousado, pode buscar a vitória do Leicester, o empate anula Leicester. É um time muito superior que tá vindo na fase ruim. Mas depois de uma sequência de 3 derrotas, cara, eu não vou colocar meu dinheiro pré-live na vitória do Leicester. No ao vivo, são outros 500. Para finalizar o vídeo de hoje, nós temos o Ipswich contra o Bristol City. O Ipswich, talvez, cara, dá para explorar a vitória a 1,60, tá vindo numa sequência boa. Talvez é a hora da gente migrar do back Leicester pro back Ipswich. Pegamos alguns empates, anula o Ipswich no decorrer da temporada, mas eu não fui tão afinco, tá? Por não conhecer tanto o elenco como eu conheço do Leicester, de acompanhar direto na Premier League, beleza? Mas é o segundo colocado com 75 pontos, um time que pode tirar o título do Leicester essa temporada é o Ipswich, tá? Vem de 5 vitórias consecutivas, joga contra o Bristol City dentro de casa, o Bristol City também matematicamente tem chance ainda de se classificar, mas está bem baixo na tabela, da 13º, já está 3 pontos à frente do Sunderland, que eu comentei que tem matematicamente mais chance de classificar ainda para a Premier League. Tá no meio da tabela, cara, não vai nem brigar para não cair, não vai brigar para classificar. Então é um time que praticamente, entre aspas, faltam 10, 11 rodadas aí para cumprir tabela. Então eu posso fechar com a vitória do Ipswich e também posso fechar com gols, tá? O Ipswich tem o segundo melhor ataque da competição, tem uma média de fazer 2 gols por partida e de tomar 1 gol por partida. Então, automaticamente, cara, é um confronto over. Aí nós temos o Bristol City que toma 1 gol por partida e faz o gol por partida. Interessante também demais a gente trabalhar. Para finalizar o vídeo, nós temos o bilhete pronto numa odd 1,65, cara. Eu vou fechar, não vou fazer pré-live na Champions League, o bilhete pronto do canal. Vou fechar na Championship. Over 1,5 no jogo do Ipswich contra o Bristol City e over 1,5 no jogo do Sunderland contra o Leicester, tá bom? Esse bilhete deu um total de odd de 1,64, é o ideal de uma relação de 2 gols para um head. Aqui também dá para colocar o over 1,5 no jogo do Real Sociedade contra o PSG ou do Bayern de Munique do Laz. Bayern de Munique do Laz, a odd vai estar muito amassada, não vejo valor. Mas do Real Sociedade pode, só que eu vou dar uma analisada na escalação pré-live, talvez eu enviaria o ambas marcam do Real Sociedade e PSG, tá? O ambas marcam pode ser interessante, por isso que eu não coloquei aqui no bilhete, mas pode ser interessante também o over 1,5 nesse bilhete aqui, tá? Então, Ipswich over 1,5, Sunderland e Leicester over 1,5, fechou? Tamo junto, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e valeu!